Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Uma perguntinha. O que seria das igrejas de falsos profetas se os crentes lessem mais a Bíblia? O que seria dessas igrejas que pregam o amor, que pregam prosperidade? Igrejas que prometem que pessoas vão receber bênçãos financeiras, casa, tem propósito de prosperidade e empregos maravilhosos. O que seriam dessas igrejas se os crentes lessem a Bíblia? O que seria dessas igrejas se os crentes conhecessem verdadeiramente a motivação pela qual Jesus morreu na cruz? O que seria dessas igrejas se os crentes buscassem verdadeiramente Jesus ao invés daquilo que ele pode dar? Porque ele pode dar, sim, mas não é o principal objetivo. Lendo aqui Hebreus capítulo 11, nós vemos a vida de pessoas que viveram sofrimento, dores por causa do Evangelho, em busca da presença do Senhor. Eu encorajo os irmãos a ler o capítulo 11 e 12. Eu separei só alguns versículos. Olha o que diz aqui, capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É assim que viviam aqueles que a Bíblia relata aqui como os heróis da fé. Todo sofrimento, toda dor. Não que nós necessariamente vamos viver dessa forma, né? Mas o que nós buscamos está num contexto do que eles viveram. Olha o que diz aqui no versículo 12, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos ao redor tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. A proposta que Deus tem para a nossa vida é de alcançarmos a sua presença, que depois de Jesus vir até nós, ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Agora é nós que devemos ir até ele e alcançarmos a graça, e alcançarmos a misericórdia, e alcançarmos a salvação que ele nos deu pela graça para aquele que o recebe. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomania, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Nós devemos ver a vida de como foi Jesus e de todos os grandes nomes que a Bíblia nos relata aqui, né? Como foi de Moisés, Abraão, como foi a de Noé, como foi de Paulo, de Pedro, de João, João Batista. E é essa proposta que nós queremos para a nossa vida? Ou é de riqueza? Aonde a Bíblia nos promete riquezas? A não ser que esteja fora de contexto, versículo isolado, como essas igrejas de falsos profetas pregam. Olha o que diz aqui, continuando, versículo 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que,
como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe. Tá bem? E ele diz aqui ainda, se vocês não estão sendo recebendo a correção do Senhor, se não é açoitado pelo Senhor, é porque na verdade não sois filhos, mas bastardo. E bastardo aqui a palavra nos ensina, o Gogo está dizendo que é um filho fora do casamento, é um filho ilegítimo. Então você que vive deliberadamente, sem nenhuma repreensão de Deus, que não vive essas coisas num foco de viver a presença do Senhor, mas busca única e exclusivamente no Pai as riquezas financeiras, e Deus não está te corrigindo, Deus não está te colocando de castigo, é porque talvez você já não seja filho, seja bastardo. E maior juízo de Deus para o homem, na verdade, é quando Deus o abandona e o entrega à própria sorte, ao pecado, ao mundo. É a coisa mais triste que um homem pode viver nessa vida, que antecede o inferno para essas pessoas. Se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor misericórdia, peça para que Ele abra os seus ouvidos para você poder ouvir a voz de Deus, peça que Ele tenha misericórdia da sua vida e que você seja alcançado pela graça dEle, em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados e clame a Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.